Já Harris, meu filho, por favor, morra, morra pra gente poder parar de falar de você e do seu reinado. Com fé, esse vai ser o último vídeo falando do reinado do Jaehaerys. E lembrando que dentro desse vídeo já vai ter todo o contexto introdutório para o início da série House of the Dragon. Mas antes de tudo, nós temos coisas para acertar. Tem filhos ainda do Jaehaerys e da Alysanne para falar. E vamos falar da Serra Targaryen. A Serra, ela foi uma filha muito complicada. Porque se vocês achavam que o Maegor Cruel era ruim, se a Arya Targaryen, filha da Rhaena, era ruim também, a Serra não era diferente, ela era até pior. Vivia bêbada, a menina jovem, ela não ligava para as posturas que ela deveria tomar como princesa. Ela cagava para o reino e tudo mais. Ela vivia em bordéis, ela fazia suruba com o povo. Era essa a personalidade da menina e foi essa a reputação que ela construiu. E tá pensando que ela negava quando chegava na frente do Jaehaerys e da Alysanne? Não, ela afirmava o que ela fazia com o povo e que ela adorava. Aí a Alysanne, sempre do seu jeito, né, tentava apaziguar a situação e o Jaehaerys às vezes acabava cedendo. Porque o Jaehaerys sempre foi muito incisivo, reclamando muito das posturas que a menina tomava. E a Alysanne tentava ver por outra forma. Chegou um momento que ela tentou fugir com o dragão, ela foi até a força do dragão, mas acabou sendo capturada, e ali foi o limite do limite. Acabou que o Jaehaerys não teve outra opção a não ser mandar ela para as masmorras, e ela ficou presa. A única solução que eles encontraram foi, bom, a Maegor, que era uma das filhas deles, tinha sido prometida a fé, e eles decidiram, não, se a Serra não se comporta, vai também ser uma noviça. Sendo que não é como eles queriam, é como ela queria. E aí, meu filho, ela aproveitou lá um momento, quando ela foi enviada, e ela fugiu. E nunca mais apareceu de volta lá em Porto Real. Eles só tiveram notícia, tipo, um ano depois, ela estava em Lys, ainda trajada como noviça, e a Alysanne ficou arrasada, porque a filha estava perdida. Inclusive, ela chegou a dizer para o Jaehaerys, durante o momento, transformaram nossa filha numa prostituta. E o Jaehaerys respondeu, ela sempre foi. Esse foi o destino da Serra. Durante essa época, o Jaehaerys já ia completar 50 anos. E aí, em vez de Jaehaerys, o conciliador, começaram a chamar ele de Jaehaerys, o Velho Rei. Porque, de fato, ele foi o que governou por mais tempo até então. Aí começaram a planejar o casamento da Visera, que é a outra filha, né, do Jaehaerys e da Alysanne. Arranjaram um casamento para ela com um tal de Theomore Manderly, acho que é assim que fala, sendo que tinha uma coisinha atrás disso. Por quê? A Visera pensou, bom, o Balon, meu irmão mais velho, né, e o único irmão até ali, porque lembra que o único outro irmão homem vivo era o Vagon que estava na cidadela. Balon perdeu a mulher, que foi a irmã dela também, né? A Alyssa. Então, por que é que eu não caso com o Balon? Foi o que ela pensou. Certa noite que ela foi escondidinha lá no quarto do Balon, se jogar nos braços dele. Ela tava toda bêbada lá, já se oferecendo pra ele. Diga, venha cá, meu amorzinho, nós somos irmãos, case comigo. E ele disse, se manque e saia daqui do quarto. Resumindo, Visera se vestiu, trocou lá de roupa pra se, né, disfarçar. Fugiu ali, foi lá pra beber cana, rodeada de macho, pois decidiram sair do cabaré. Foram embora pra outro canto, tudo a cavalo. Gente, o cavalo perdeu o controle, ela caiu, quebrou o pescoço e morreu. E aí, gente, foi arrasador, porque em cerca de 5 anos, a Alysanne e o Jaehaerys perderam 3 filhas. A única coisa que tinha sobrado ali para a Alysanne era se confortar com a Gael, né, que era a única filha que estava restando ali. Chamaram esse período de tipo o Grande Abismo, porque a relação Jaehaerys e Alysanne foi se distanciando cada vez mais, porque eles entravam em conflitos em muitas questões. Durante esse período, a Rhaenys anuncia o casamento dela com o Corlys Velaryon, o nosso casal. Acontece o que chamaram de banho de sangue miriano. Os mirianos eram tipo uns piratas que estavam lá. E o Aemon resolveu ir para essa batalha para acabar com essa palhaçada toda. Sendo que o que aconteceu? Eu tô rindo, mas é tão trágico que chega a ser cômico. O Aemon foi para essa batalha, sendo que enquanto eles estavam ali no acampamento, se organizando e tudo mais, existiam já algumas pessoas escondidas por ali. Os homens que estavam escondidos por ali, já aguardando, né, queriam acertar outra pessoa com uma besta, mas acabou acertando o Aemon. E a besta, o dardo, atravessou a garganta dele e ele morreu ali, engasgando no próprio sangue. Foi uma perda, assim, chocante, devastadora ali para o Jaehaerys e a Alysanne. Era o herdeiro do trono até então.
que acabou sendo depois o Balon, que foi eleito depois príncipe de Pedra do Dragão e, né, herdeiro do trono, porque era o próximo homem. O Balon, irmão do Aemon, ficou sabendo da história, ele correu até o local e também fez parte da batalha e foi um massacre, ele acabou com todo mundo. Quando ele voltou a Porto Real com a notícia, né, ele foi aplaudido por todo mundo, ovacionado, mas disse que depois ele desabou nos braços da mãe por causa da perda do irmão. Nesse meio tempo, o Viserys, filho do Balon, o filho mais velho, ele reivindicou ninguém mais, ninguém menos que Balerion, o dragão, o terror negro, o maior de todos. Ele voou no Balerion apenas uma vez, porque, gente, vai lembrar, o Balerion era o dragão mais antigo até ali. Então, ele já estava muito velho e muito cansado. Ele fez apenas esse voo e logo em seguida, depois, o Balerion morreu. Desse dia em diante, o Viserys, ele nunca mais iria montar em um dragão na sua vida. E aí a gente chega numa parte que eu acho muito triste e muito linda ao mesmo tempo, que é o final da vida da Alysanne. Porque ela foi a rainha que praticamente viajou o reino inteiro. Não é à toa que ela é chamada de a Boa Rainha. Meu tio Maegor era cruel, disse Alysanne certa vez. Mas a idade é pior. Esgotada pelos partos, pelas viagens e pelo luto, ela se tornou uma mulher esquálida e frágil após a morte de Aemon. A última vez que Asa Prata a levou ao céu foi em 93, depois da conquista. Quando voltou ao solo e desceu dolorosamente do dorso do dragão, a rainha chorou. Gente, ela foi icônica demais. Muito sofrimento para ela. Por quê? Recapitulando. Aegon, Gaemon e Valerion morreram ainda bebês. Daenerys morreu doente. Alyssa e Adela morreram por complicações no parto. Visera morreu bêbada na rua. A Maegor, que foi pra fé, morreu por causa de escama gris. Lembra aquela doença que tinha lá em Game of Thrones, que a pele virava umas pedras, umas coisas assim, horríveis? E uma besta tinha matado o Aemon. Só sofrimento. E não acaba aí, porque Gael, a filha mais nova, a caçula, ela desapareceu e anos depois chegou a notícia que ela tinha morrido. A Sarah tinha se mudado para Volantis, mas o que se sabia é que ela tinha se tornado uma mulher daquelas procedências e muito rica. E o Vagon estava lá na cidadela, era arquimestre, mas sempre foi um filho muito frio e muito distante. O único que restou para ficar ao lado ali da Alysanne e também do Jaehaerys foi o filho mais velho, até então homem, que era o Balon. Uma conversa do Jaehaerys com a Alysanne e ele disse: "Como é que agora eu sou o velho rei, mas você continua sendo a boa rainha?" Perguntou ele certa vez. Alysanne riu. Também sou velha, mas ainda sou mais nova que você. Alysanne Targaryen morreu em Pedra do Dragão no primeiro dia da sétima lua de 100 depois da conquista. Um século inteiro após a conquista de Aegon. Tinha 64 anos. E o bicho começa a pegar. Por quê? O Aemon era o filho mais velho. Com a morte dele, o Balon se tornou o herdeiro do trono, sendo que o Jaehaerys acabou ultrapassando a ordem da sucessão. Por quê? O Aemon, por ser o mais velho, ele foi o que teve filho primeiro, teve a Rhaenys. Então, tecnicamente, quem deveria assumir o trono era ela. Foi a polêmica que começa House of the Dragon, a primeira temporada. E aí, nos próximos vídeos, eu vou detalhar muito mais como aconteceu isso e nós já estaremos falando automaticamente da série. Esse foi já o fim ali do reinado do Jaehaerys. Óbvio, né? Não preciso falar isso, mas logo em seguida ele vai morrer. Mas eu detalho tudo isso nos próximos vídeos.